O que acontece é o que é merecido a cada um. Tem que ter essa noção, tem que ter essa compreensão de que há uma luta a cada pensamento. E talvez aquele, como vocês entendem, ignorante ou capial, mas que é cheio de boa vontade para com tudo que lhe cerca, aquele que vocês podem relegar ele como um louco, bobo, ignorante, talvez ele esteja muito mais tranquilo e em paz do que aqueles que pensam tudo saber. Porque o que é soberba, moço? Soberba é acreditar que se é melhor do que o outro. Orgulho em nosso entendimento não tem problema, porque acreditamos que você tem orgulho quando faz seu trabalho, mas não um orgulho se achando melhor que o outro, mas um orgulho buscando ser melhor do que si mesmo. E se Safira Vamos lá então? Vamos sim, senhor. Convidá-lo aí a sentar, por gentileza. Muito obrigado. Você necessita de uma fonia um pouco mais grave. Por gentileza, só posso falar mais alto. Certo, moço. Muito obrigado. Qual é o nome do senhor novamente, por gentileza? Lúcifer, estrela da manhã. Dentro desse grupo que o senhor compõe, o senhor é o único que se apresenta com esse nome? Sim. Claro. Quem determinou o nome que vocês se apresentariam? Deus. Claro. Através do faça-se. Exatamente, moço. Assim como as perguntas que faço, Deus que determinou. Exato. Muito bem. Qual é o propósito do véu que separa-nos? Porque sabendo exatamente como tudo se transcorre, que merecimento teriam se optassem pela resposta certa ante a toda aprovação que passam, sabendo exatamente como é a aprovação, que oportunidade se daria para que gerassem amor pelo puro sentimento. Seria como fazer a prova, tendo as respostas todas na mão. Claro. Quando se fala do véu, o senhor determina o não véu como um estado de libertação dos 5 agregados, não necessariamente a vida no mundo astral. Dentro da acepção que tu coloca, sim. Mas devemos dizer primeiro que não determinamos coisa alguma. As coisas simplesmente são dessa maneira. E sim, não necessariamente estão todos libertos da persona humana quando estão apenas libertos dos 5 agregados. Porque há algumas coisas mais além que os distinguem de um espírito livre. Certo. Isso quer dizer que no mundo astral só muda que a matéria é quintessenciada, mas continuamos presos à nossa personalidade. Sim, e isso podemos determinar, como já foi dito, terceira fase da encarnação. Certo. Quais são as 3 fases da encarnação, por gentileza? A primeira decorre ante o seu nascimento ou perfeito englobar-se a um personagem material. A segunda fase decorre da cessação da vida material, mas onde o espírito continua acreditando sentimentalmente que é o personagem e continua desenvolvendo dramas a partir desse personagem. A terceira fase é quando ele se liberta também desse personagem
que é o ego de vocês? Libertar-se do ego equivale sempre a não mais vestir essa roupagem? Não necessariamente. Talvez alguns que estão aqui hoje escolheram vestir essa roupagem por amor, como dentro do que vocês chamam de missão. Então não necessariamente, moço. Às vezes é um salto que se dá por amar o próximo, como se ama a si mesmo. Seria, portanto, a liberdade desse ego, a libertação desse ego, o estado a que nos referimos como mestre ascensionado? Sim. Dentro da sua concepção de mestre ascensionado, sim. Mas não quer dizer que não possa tomar um outro ego a qualquer momento que queira. O que é tomar um ego? Encarnar. Ou, porque se dissermos aqui apenas encarnar, vão entender como todo o processo encarnatório, onde se estabelece uma programação encarnatória e se passa por essas 3 fases. Em alguns momentos podemos chamar também de encarnação, onde um espírito liberto, não tendo mais a necessidade de passar pelas 3 fases, apenas assume um ego para passar uma mensagem. Isso também é uma encarnação. Sim. Seria necessariamente obrigado ao vestir-se do ego o mestre ascensionado a viver sob o jugo do esquecimento de quem ele realmente é? Não. Agora, se ele vai fazer uma encarnação completa nas 3 fases, ele serve e cumpre a lei do orbe onde ele vai encarnar. Então, a partir do momento que ele encarna nesse orbe, por exemplo, tendo uma vida completa humana, ele se sujeita a essa lei, porque ele não é maior do que qualquer outro. Então pode haver entre nós muitos mestres ascensionados que nem faz ideia que são e agem tanto quanto nós de maneiras corretas ou equivocadas, nem um pouco melhor e nem pior. É perfeita essa sua acepção, moço, antes que vivemos uma nova chuva de estrelas. Nesse momento de transformação desse orbe, muitos estão nessa condição e deveras é que se deve dar ciência de que necessariamente eles não têm uma conduta de vida ilibada aos padrões humanos, mas aos padrões espirituais, sim. É como se, por mais que eles errassem, eles nunca tiveram aquele fogo do desejo de fazer mal a si ou a alguém. Errar fica por sua conta, moço. Porque não acreditamos em erro. Pronto. Sim. Então, se errar fica só por sua conta ou pela conta de quem possa estar vendo isso agora, eles poderiam realmente errar? Certo. Se consideramos que não existe livre-arbítrio, Exato. não tem como errar. Exato. Então devemos saber que não é erro a liberdade que temos sobre o que sentimos a respeito do que acontece quando emanamos um sentimento de rebeldia que nos leva, por exemplo, para o B2 no lugar do B3. É claro que não, moço. Porque se apontarmos erro, estamos julgando o outro, ao invés de dando a oportunidade de manifestar o amor. Não há erro, muito antes pelo contrário, tudo é perfeito. Qual seria mais pesado?
julgar o outro ou a si mesmo? Tanto faz, moço, porque em ambas as situações, em verdade, está julgando Deus. Não há diferença. Eu e tu, eu e qualquer um, você e qualquer um, nós e todos os outros, tudo é um só. Certo. Tu compreende que a única coisa que, se pudéssemos deixar para que levassem, é essa acepção de que não existe outro. Então, como deveríamos entender a máxima do Cristo? Amar ao próximo como a si mesmo, se hoje já sabemos melhor que o outro não existe. Ficando apenas com a primeira parte da máxima, amando Deus sobre todas as coisas. Compreende? Porque se tu compreende ou tem um entendimento lúcido de que tudo é Deus, de que todas as coisas que te sucedem são a manifestação do amor de Deus e que o outro é Deus em si também, manifesto para te dar a oportunidade de manifestar o amor, como pode não exercer essa oportunidade de amar em prol de achar que se é melhor do que qualquer outra coisa? Seria a vida na Terra, portanto, o desenvolver de uma peça teatral já programada com suas respectivas falas antes de encarnarmos? E imensamente ensaiada, onde nenhum ato, em nenhuma fala, vírgula ou ponto, há um escorregão. Sim, moço. Agora, ter que levar isso consigo é de cada um, pois que o único guia infalível que cada um tem é a sua essência, o que podemos chamar de coração. Não sou eu, não é qualquer entidade, não é coisa alguma que se apresente senão a sua própria essência. Digamos que uma mãe esteja ouvindo o Senhor e diz assim: que bondade suprema é essa que me arrebata o filho para o caminho das drogas e acaba com a minha vida do começo até o fim, e eu não tenho paz sequer um dia. Quem não tem paz é quem se contraria com a manifestação de Deus. Então, se naquele momento aquele ser encarna com o objetivo de viver na drogadição, ame a drogadição dele, pois tu vai estar amando a manifestação do amor de Deus sobre ele. A não ser que não se acredite em Deus como causa primária de todas as coisas. Aí, quem sabe existe ainda uma pequena oportunidade, moço, de simplesmente amar o filho sem julgar, sem condicionar coisa alguma, dando vazão a algo maior do que o que contraria, dando vazão a algo maior do que a condição que se impõe a existir dessa maneira, dando vazão a um amor incondicional. Então, sob qualquer ótica, a resposta continua sendo a mesma: amar a Deus sobre todas as coisas. Tem uma passagem na Bíblia que diz: eu amo você. Deus diz: eu amo você, mas odeio as suas atitudes em relação a si, ao próximo, enfim. É possível amar o malfeitor e odiar o malfeito? É possível amar o malfeitor e não concordar com o que está acontecendo? Sim. Isso é possível e plausível até porque a questão do amar o outro como ele é não quer dizer que tu tenha que se emaranhar na situação do outro, mas tu pode acolher o outro como ele é. Isso é bem diferente. Então sim, moço,
se ama incondicionalmente o ser, mas não se diz, vá lá e se atire da ponte. Se ele tiver que se atirar, se for programado para ele fazer assim, suceder dessa maneira, que seja feita a vontade de Deus e que aconteça como tem de acontecer. Mas por que julgar? Por que apontar ou acusar erro na perfeição? Se acreditamos que o outro é Deus manifesto, assim como também nós seríamos, por que temos de condicionar Deus ao nosso crivo de certo e errado? Por que temos de condicionar a felicidade do outro ao crivo do nosso padrão de existência? Por que exercer domínio sobre o outro, onde tudo que se manifesta ante a espiritualidade, ante qualquer princípio religioso, desde que o mundo é mundo, toda a mensagem que provém é uma mensagem de plena liberdade e igualdade entre as diferenças. Então continuamos reiteradamente dizendo que continue amando a Deus sobre todas as coisas, sobre si mesmo. E assim, tu pode promover a tua libertação. Agora, a questão da mãe, voltando a ela. Muitas vezes nos parece que é da natureza humana que se perca muito tempo olhando o problema e se dá muito pouca oportunidade a adentrar a solução do amor. Então que ela acolha o que vem, como vem, da forma que vem. Porque talvez seja só essa a missão de qualquer ser em relação ao outro. Acolher, sem ter qualquer tipo de entendimento ou acepção a qualquer divindade, Deus ou religiosidade. Acolham uns aos outros como são, sem condição. Compreende, moço? Sim. Se o cidadão é racista, misógino, homofóbico, e a pessoa vê ele praticando o que quer que seja que a sociedade condena, um assassinato, por exemplo, qualquer um que diga publicamente que o ama é como se estivesse afirmando que concorda com o que ele faz. Aí é julgamento de cada um sob o seu critério. Ele apenas está dizendo que ama aquele ser e, em hipótese alguma, está afirmando que concorda, dá força ou vazão às ações do ser. São coisas bem diferentes, nos parecem, moço. Sim, e concordo. Porém, o sentimento não é esse. Talvez porque a pessoa cresceu dentro desse sistema de crença, não é? A pergunta é, o que alimenta isso em nós? É o egoísmo, a vontade de a gente saber que, apesar de não sermos perfeitos, não somos tão ruins quanto outros? Razão, moço. É uma vontade de exercer razão sobre o outro. E depois de exercer a razão, de ser reconhecido por essa razão. E depois de ser reconhecido, moço, apontar o outro, exercendo de alguma forma poder sobre o outro. Que esse poder que leva a um prazer. E aí sim, moço, há de se desenvolver o seu egoísmo de forma completa. Em cada atitude humana há sempre por trás um aspecto moral, espiritual. Quanto
dos nossos pensamentos e emoções e, portanto, ações são realmente nossos e quanto é apenas um reverberar de automatismos colhidos nos nossos sistemas de crença. Podemos dizer que o segundo pensamento é seu. O primeiro, sobre qualquer ação, qualquer acontecimento ou atitude, não é seu. Agora, a partir do segundo pensamento, há uma proposta emocional que vem, acolhem ela, se simpatizam com isso. E essa proposta emocional pode ser de agressão, de julgamento, de raiva, pena capital, martírio, tortura, seja lá o que for, ou até mesmo de olhar para o outro e dizer, coitado. Em qualquer uma dessas acepções, nada mais está fazendo do que se colocando à frente do outro, como maior, nunca colocando o outro à sua frente, compreendendo o que sucede, que não é ele mesmo. É apenas uma situação criada para gerar provas a todos que cercam essa situação. Para ver se podem manifestar amor ante isso ou não. Sempre vamos acabar em manifestar amor ou não no frigir dos ovos, moço. A cada pensamento, pois é o único lugar onde se pode travar qualquer batalha. É em cada pensamento. E aquele que busca o seu nirvana, a sua elevação espiritual, o seu desprendimento material, tem que ter essa noção, tem que ter essa compreensão de que é uma luta a cada pensamento. Que nada externo vai se alterar, mas tudo interno pode mudar a cada pensamento. Dentro da nossa lógica, calculamos que deveria ser um pouco o contrário. O primeiro pensamento é meu e o segundo da minha sombra, de tudo aquilo que eu abracei enquanto cresci e tomei como valor de verdade, minhas crenças que me limitam. Estamos errados em viver segundo essa lógica, acreditando que o primeiro pensamento é aquele que é do meu presente, o verdadeiro sentimento do meu espírito, e o segundo pensamento, a minha razão, tudo aquilo que traz o meu condicionamento. Não, moço, errado jamais estarão. Apenas condicionaram uma acepção onde a mente continua ganhando, dando a volta em vocês. Só isso. Por quê? Porque é muito mais fácil pensar dessa forma. Agora, moço, dentro do começo da sua questão, ainda podemos desenvolver algo além disso, compreendendo que quem é que gera a prova para o moço? Quem gera? A partir do faça-se de Deus, quem é o responsável por gerar a prova? Quem é o seu lado escuro, moço? Talvez seja o que vocês chamam de mentor espiritual, porque se é função do espírito que ama gerar prova e propor situações para a manifestação daquele espírito encarnado do amor, quem mais poderia ser a ferramenta dessa geração de provas? E se formos um pouco mais longe, moço, quem é o seu mentor? Quem é o seu professor, moço? Falamos isso na nossa última conversa. Quem é? Quem prova o espírito
Quem determina tudo o que lhe sucede, senão o próprio Espírito? E a partir disso, moço, já que em todas as suas culturas se fala de um mergulho introspectivo, de algo como conhecer a si mesmo, como sendo alvo da elevação espiritual. Quem é esse mentor que vem fazer esse trabalho, senão uma manifestação do próprio Espírito que está encarnado? Porque quem é mais responsável por si do que você mesmo? Então talvez, moço, existe aqui uma possibilidade de desmistificar algo, onde que não existe força externa atuando sobre si mesmo. É apenas você com você mesmo. E a partir disso, tu pode compreender que se tu tem que vencer alguém, tem que vencer a ti. Se tu tem que lutar contra alguém, é lutar contra ti mesmo. Porque isso tudo, você mesmo propôs para você. Certo. Façamos uma comparação. Minha mão tem 5 dedos. Alguns dizem que, portanto, a mão seria o eu superior e os dedos personalidades de cada encarnação. E essas do futuro podem voltar e instruir-nos no presente. Esse mentor ao qual o senhor se refere pode ser entendido dentro dessa analogia? Sim, moço, mas podemos ser um pouco mais específicos, talvez, dentro dessa acepção. E não é nossa intenção aqui criar qualquer nova verdade. É apenas e somente dar mais uma possibilidade de um labirinto que não vai levar a lugar algum para aqueles que estão encarnados, mas que talvez gere provas para muitos. Então sim, moço, poderíamos dizer que a encarnação que cada um vive seria o seu pior passado moral, onde o espírito vem se manifestar a partir de um ponto onde nem mais o universo existe, para poder se purificar, vamos dizer assim. Porque isso aqui, onde estão inseridos o que podemos chamar de a mente de Deus, que é o gerador dessa realidade que vocês vivem, é apenas um campo onde em nada vão poder chegar ao espírito, mas que daqui o espírito pode levar essa depuração moral. Certo. Acreditamos que, conforme preparamos nossas encarnações, o espírito indivisível, ao reencarnar, conta com o auxílio de amigos, outras consciências, outros espíritos indivisíveis que não eles, o que chamamos de guias, mentores. É essa a realidade, ou a realidade é que nós mesmos, o nosso eu superior, pega uma personalidade de outra vida, mais evoluída que a nossa, e vem nos orientar à guisa de espíritos, mentores ou guias? Volto a dizer que não pretendemos criar nenhuma nova verdade, mas apenas abrir uma nova possibilidade. Por que não ambas as coisas juntas? Realmente. Por que não esse espírito que já está numa acepção atemporal se utilizar de outros amigos para poder formar toda essa realidade, para que ele mesmo alcance a sua depuração? E o mesmo funcionar para com os outros, e ele ajuda. Interdependência. Um organismo interdependente, como o corpo. Exato, moço. Como é em cima, é embaixo. O corpo de Deus. Poderia se dizer isso, mas então talvez aqui seja
uma célula de Deus. Claro. Então, se a gente esquece tudo o que somos e a verdade pode ser acessada do mundo astral de uma forma muito mais ampla, será realmente que a encarnação é melhor do que permanecer no mundo astral? Interessante pergunta, moço. Se você pedir para os espíritos encarnados 999.999 em 1 milhão, vão dizer que o mundo astral é melhor que a encarnação. Agora, se pedir para esses mesmos espíritos antes de encarnar, talvez o número seja diametralmente oposto, de acordo com a necessidade que eles têm de vivenciar essa encarnação segundo sua própria demanda. Os espíritos têm necessidade ou criam-nas? Alguns têm, porque não se sentem merecedores de algumas coisas, e outros as criam. De qualquer forma, o que acontece é o que é merecido a cada um. Claro. A proposta do merecimento existe porque em algum momento o não merecimento preencheu ali aquela folha daquele caderno. Que momento foi esse? Quando foram gerados. O não merecimento surge da própria geração, ou seja, pecado inicial, entre aspas. Pecado não. Que Existe significa pecado. separação, né? Exato. Quando se desagregaram de Deus. Compreende a diferença? Sim. Resolveram desenvolver seu individualismo. Em algum ponto, talvez isso não tenha dado tão certo para eles e agora vem buscar a desconstrução desse individualismo. E não dar certo era uma das propostas do próprio Deus. Exato, moço. Podemos dizer que por que tudo isso existe sob um ponto de vista de Deus? Porque Deus, não podendo Ele como seu todo completo viver uma experiência material, cada um dos que aqui passam é uma resposta dentro de uma equação gigantesca, infinita ante as possibilidades da materialização de Deus. Claro. Então, estaremos afirmando que Deus é capaz de criar uma pedra tão grande e pesada que Ele mesmo não possa carregar? Perfeito, moço. Agora, não quer dizer que se daqui a pouco Ele decidir que Ele pode, Ele não carregue. Compreende? Não há limitação. Isso se aplica ao ser humano por ser um deusinho? Não, moço, porque vocês existem debaixo da tutela de uma lei que vos limita. Tanto é que vos faltam sentidos para sentirem Deus. Sim. E a questão era que se são o que são é porque, pela vontade de Deus, foram circunscritos àquela formatação. Exato. Claro. Perfeito. De acordo com uma necessidade. Certo, no mundo que existe, o animal, o ser humano. Tanto é que a natureza sempre vai buscar o seu equilíbrio, como o universo. Claro. Esse, portanto, é um movimento de criação onde não necessariamente todos foram criados simples e ignorantes. Deus pode ter criado em todos os níveis possíveis do ponto inicial. Não é bem assim, sim. Todos tiveram o mesmo ponto original e todos se iniciaram de uma mesma forma. Alguns aderiram à proposta dentro do que você pode dizer antes e outros depois.
Mas sempre se preservou uma grande liberdade. Então existe justiça de Deus para com sua criação? Existe amor, sendo ele a justiça perfeita, porque ele engloba todo o amor que existe. Mas se amanhã Deus quiser viver a experiência do não amor e da injustiça suprema, fica a critério dele. Seja feita a vontade de Deus, moço. E aí, e se ele escolher isso, você seria capaz de amar Deus sobre todas as coisas? Claro que não. Tipo, expressão. Seria mais um revoltado. Talvez, Revoltadinho. moço, mais um anjo caído. Ó, claro. Essa rebeldia fez no passado ou no presente, né, dentro do não tempo, muitos se unirem em rebelião contra Deus. Não. Como tu pode? Ou como tu poderia te rebelar contra ti mesmo, sendo tu o todo? Não, moço. Até porque não é uma rebelião, como vocês percebem. Foi uma oportunidade de se manifestar diferente. Por que não? E toda oportunidade, toda geração sentimental gera consequências que parece que estão resgatando agora. Claro. Ou seja, quanto mais consciência de quem o ser realmente é, mais próximo ele estará de Deus. Perfeito. Menos pensamento revoltoso ele terá. E a partir disso, mais autoridade e mais demanda de trabalho. Para despertar os outros? Claro, moço. Nunca se trabalha para si, sempre em prol do outro. Porque o outro não existe. Exato. Então somos intrinsecamente egoístas. A partir do momento que tu acredita que todos somos um, viva o nosso egoísmo por nós mesmos. O Livro dos Espíritos fala que, quando questionado, que a maior chaga da humanidade é o orgulho. O egoísmo, moço. E poderíamos até aproveitar esse momento para fazer uma pequena correção. Tu conhece bem a língua francesa, não conhece, moço? Bem, não, conheço só. Quais são as duas palavras para orgulho que existe na língua francesa? Uma é orgueil, que onde tiraram a tradução para a sua língua mãe. Só que esse orgulho, moço, no francês está intimamente conectado a outra palavra, soberba. Então houve uma pobre Adaptação. Exato, moço. Sim. Então talvez aí o espírito de verdade esteja muito mais relacionado à soberba. Porque o que é soberba, moço? Soberba é acreditar que se é melhor do que o outro. Orgulho, em nosso entendimento, não tem problema, porque acreditamos que você tem orgulho quando faz seu trabalho, mas não um orgulho se achando melhor que o outro, mas um orgulho buscando ser melhor do que si mesmo. Talvez esse seja um trabalho de elevação espiritual. Talvez esse seja um trabalho de elevação espiritual. Isso. Mas a soberba, onde tu acredita que o teu trabalho é melhor que do outro, esse talvez seja um trabalho do egoísmo. Então existe um egoísmo saudável, fruto Não, da... egoísmo saudável não. Não, mas esse aqui é bonitinho. Ah, Peraí. cuidado com os seus bonitinhos. Existe um orgulho saudável, fruto da nossa natureza intrínseca, que é a unidade com Deus. Só existe um, somos um e pronto, não tem outro. Exato. Tem o outro egoísmo, que é o egoísmo da personalidade separada de Deus, que diz: eu sou eu e você é você. Isso. Combatendo a si próprio. Segregador, individualista. Ah lá. Claro. Então o orgulho não é a maior chaga da humanidade. Na nossa maneira de perceber as coisas, é a soberba individualista segregadora. Pronto. Claro.
Quando? Mas pesquise, moço. Pesquise, acho que vai ser interessante. Vai sim, vou sim, senhor. Pode deixar. Certa vez eu falei com um espírito e ele disse assim: qual é o mal do ser humano? Ele fez essa questão e a gente, obviamente, foi atrás do orgulho, não sei o que, essas palavras chaves. E ele respondeu o seguinte: acreditar-se capaz de separar o bem do mal. Isso. E ele completou: só Deus pode julgar. Exato, moço. A maçã. Comer a maçã da árvore da sabedoria. Se achar melhor do que o outro, em termos de entendimento, achar que tem uma compreensão melhor que a do outro. Soberba. Claro. E aí ele fez uma menção a dizer que é o saber, é quando a gente adquire o saber que nos distancia da habilidade de universalizar-se. O senhor concorda com essa máxima? Eu acredito, moço, ou melhor, eu não. Nós acreditamos, moço, que um saber sem obra, sim, moço, onde se torne apenas um conhecimento, onde não gere coisa alguma além de uma cultura para poder se perceber melhor que o outro, sim, acreditamos que sim. Isso leva à queda, à não iluminação. E talvez aquele, como vocês entendem, ignorante ou capial, mas que é cheio de boa vontade para com tudo que lhe cerca, aquele que vocês podem relegar ele como um louco, bobo, ignorante, talvez ele esteja muito mais tranquilo e em paz do que aqueles que pensam tudo saber. Certo. Não seria o saber o segundo pensamento? Não, moço. Por que tu pensa dessa maneira? Porque depois do primeiro impacto eu analisei aquilo. Tu analisou aquilo de acordo com o primeiro pensamento? Ou tu analisou aquilo de acordo com os teus critérios essenciais? Que é o segundo pensamento, baseado nos meus condicionamentos e a minha prisão? Não, moço, a tua prisão é o teu primeiro pensamento. Porque o primeiro pensamento é o julgador. O segundo pensamento pode acatar o primeiro ou pode ir contra ele. Entendi. É como se diz na gíria, colocar a mão na consciência. Isso, moço. É uma boa analogia. Antes de sair apontando o dedo, calma. Perceba bem o que está acontecendo. Aliás, esse é um momento interessante para se fazer isso ante o que acontece nessa nação chamada Brasil, onde por nada já estão se degladiando nas ruas porque um é vermelho e o outro é verde. Mas nenhum coloca a mão na consciência para dizer: por que eu estou fazendo isso? O que realmente me move a fazer isso? A sentir toda essa raiva. A quem eu estou ouvindo? E a partir daí, moço, poderemos compreender a máxima que um dia alguém disse: se te derem um tapa no lado da cara, oferece o outro lado. Porque só oferece a outra face, moço, aquele que não ouve a primeira que diz, o primeiro pensamento que diz que foi agredido. Mas aquele que num segundo pensamento compreende: Deus se manifestou nesse tapa. E vai se manifestar no outro que volta. Exato. Mas não é o problema se manifestar, a ação tem uma reação. É o que levou aquela reação a acontecer. Perfeito, moço. Claro. Se a porta vai ser a B2 ou a B12. Entendi. Claro. Que a C1 tá esperando. Isso. Exatamente. E não cabe. Quando o espírito diz assim: eu prefiro ir para C3
3 do que ficar na B1, na B12, na C1, já prefiro a C3. Aí ele já começou a se distanciar da sua essência. Aí ele já criou um saber como que aonde ele está não está bom, aonde ele pode ir não está bom, ele já quer o melhor. O espírito não tem como fazer essa analogia antes, porque essa analogia pertence apenas a Deus. O espírito apenas elenca todas as possibilidades plausíveis possíveis dentro de tudo que vai ocorrer. E aí é conduzido pela sua criação sentimental. Mas o espírito em si não sabe para onde vai e se acha que sabe. É sinal que realmente tem necessidade de encarnar então, para compreender que nada tem que saber, nada querer, nada esperar, nada ser, apenas servir. Aquele que se coloca sem condicionalidade alguma e serve, seja lá o que for, como vem, o que acontece, sem o que, para que, como, quando ou onde, de que forma. Esse é livre. Uma liberdade maior, moço. Uma liberdade que só tem aquele que escolhe ser livremente escravo de algo maior que a si mesmo. Apenas um ser plenamente liberto pode fazer essa opção. Então, revisitando a grande analogia, o conhecimento, o saber, deve ser instrumentalizado apenas como um barco que me ajuda a sair de onde estou e chegar aonde Deus queira que eu chegue. Sim, moço. É uma bela analogia já usada anteriormente no seu trabalho. Mas em algum momento tem que pular do barco, porque senão alguém pode te dar um chute e tu ainda vai ter que nadar da água até a margem. Estamos falando do apego que é prejudicial. Exato. Apego ao conhecimento. Que daí determina um saber. E a partir desse saber, todo um gênero de prova escolhido. Claro, que me coloca no ponto de diferença do Senhor. Somos dois, não somos mais um. Exato. E Não provavelmente somos um. inimigos. Aí é de cada um. Mas sim, moço, é como vulgarmente se colocam. A partir do momento que tu reconhece o outro como sendo algo diferente de ti, automaticamente a mente já vai buscar armas para se defender do outro. E ela está sempre se defendendo porque constantemente ela acha que vai ser agredida. Seja lá pelo que ela sugestionar que for. Como o Senhor definiria a mente? Sob qual ponto de vista, moço? Do encarnado? Ou Não, do Senhor. meu? Um grande instrumento onde gera uma grande possibilidade de manifestação de amor de cada um que se utiliza dela. Ferramenta de Deus para nossa aprovação e instrumentalização para nossa depuração. É muito mais bonito do que eu disse. Sim, moço. Sim, entendi. Só esclarecendo, claro. Então ela não é uma coisa, e nem o ego a ser apagado, neutralizado, nem posto numa cadeia. Pelo contrário, é algo que existe para ser utilizado em ampla escala. E vai ser de qualquer forma, a gente queira ou não. Exatamente, moço. Até porque quem assim escolheu foi quem tem o real livre-arbítrio de planejar tudo o que acontece. O Espírito que veio e encarnou. Me veio aqui à mente uma imagem de um moedor de cana. Podemos até dizer uma imagem de moedor de carne. Não, deixa na cana. Aí passa a cana ali. Ela não serve de nada, mas o caldo é bom. Perfeito. Mas sofreu, hein? Mas qual é o nosso trabalho aqui, o nosso objetivo, se não transformar pequenos lingotes de minério em aço forjado, com muito fogo e martelo pesado. O carvão em cristal? Ou diamante. Diamante. Isso, moço. É um processo. Um processo que ninguém gosta. O espírito, talvez o espírito não se jogue nisso
por gostar ou não, se joga nisso por amar, por compreender que necessita passar por esse processo para que possa desenvolver o seu amor completo por si mesmo e pelo todo. Agora, o ego não. Porque é um processo destrutivo para o ego. Se o ego busca a sua autopreservação, mesmo sabendo que ela não vai acontecer, porque, como vocês dizem, ninguém fica para a semente. Para o ego, é uma luta inglória que só vai resultar em derrota. Claro. E essa frustração ele carregará consigo do outro lado, porque a personalidade continua. Se ele se culpar por isso, se acreditar que não é um espírito que é aquele ego sim, moço, até que em algum momento ele canse disso tudo, se resigne a Deus e receba uma nova oportunidade. E receba uma nova oportunidade de quê? Reencarnar, esquecer e tornar-se o rebeldinho de novo? Não, moço, de voltar ao seio de seu pai. Porque em verdade, não é o pai que tem a porta fechada, mas é aquele que se culpa e que se revolta, que não aceita voltar para casa. Mas se ele receber uma nova oportunidade, isso quer dizer que existem oportunidades a serem recebidas e não a serem conquistadas. Perfeito, moço. Por quê? Qual é a diferença da oportunidade a ser recebida ou da oportunidade de ser conquistada? Onde está a diferença numa e outra coisa? No amor que Deus exerce sobre todos. Que é igual. Exato. Por isso que dá tantas oportunidades quanto necessário for para cada um. Até que cada um possa realmente compreender qual é a sua real natureza enquanto espírito. Ser um só. Então a oportunidade recebida é aquela que vem depois de conquistar-se a si próprio para o bem e para a paz e para a não resistência. Exato, moço. Perfeito. Porque se tu continua resistente, tu te segrega. Como poderíamos colocar dentro de um ambiente dessa forma alguém que se segregou de tudo isso? Aí estaríamos indo contra a sua vontade. Claro. Seria o caso de que nós, em nossas vidas diárias, deixemos tudo fluir, a vida levar cada um para onde tem que ir, seja a sua escolha algo que lhe trará felicidade ou tristeza, e cultivarmos, a moda da senhora que faz crochê, aquilo que queremos ver na nossa costura. Perfeito, moço. Até porque pode ser de outra maneira. Compreende, moço, que essa culpa que tu já te referiu, ou essa revolta, tudo isso é apenas porque não buscam um entendimento lúcido do real andar do fluxo das coisas, querem dominar o mundo e não fazer parte do todo. Eis a diferença. Por isso que aqueles que buscam exercer domínio se segregam, não são segregados. Mas ao nosso ponto de vista, estão segregados. Você pode repetir isso, por gentileza? Mas ao nosso ponto de vista, estão segregados. Não são. Em algum momento, todos vão retornar. Não importa o quanto choremos, vocês de onde se encontram sabem por fato que não existe vítima. Existe manutenção de condição de existência. Perfeito. Por escolha. E uma escolha existe porque achou que aquele caminho era melhor que outros. Isso, moço. Outra porta. Lembrando que uma encarnação não termina no fim, no cessar da vida material. Então talvez as portas, a partir do momento do cessar da vida material, sejam muito mais interessantes para algumas coisas. E as possibilidades sejam muito mais numerosas. Chegamos nos nossos 5 minutos finais. Como é que tá os bastidores aí com o tempo?
Talvez seja o único encontro do dia. Não sei, moço. Como está o seu O tempo? meu tempo está na mão de Deus. O meu também. Então, vamos fazer uma mensagem final para esse encontro e, se for da vontade de Deus, já fazemos outro nesse momento. Certo, moço. Podemos dar continuidade a isso. O que vos podemos dizer ao fim desse encontro? Não acreditem em coisa alguma. Sigam seus corações, vivam seus corações, sejam sua essência. Não existe verdade fora de vocês mesmos. Existam de acordo com o que a sua essência determina que seja sua felicidade. Não se condicionem a coisa alguma. Sejam felizes. Porque é característica de um espírito livre a plena felicidade. Isso, moço. Que assim seja, graças a Deus. Salve, moço. Salve. O que acontece é o que é merecido a cada um. Tem que ter essa noção, tem que ter essa compreensão de que há uma luta a cada pensamento. E talvez aquele, como vocês entendem, ignorante ou capial, mas que é cheio de boa vontade para com tudo que lhe cerca, aquele que vocês podem relegar ele como um louco, bobo, ignorante, talvez ele esteja muito mais tranquilo e em paz do que aqueles que pensam tudo saber. Porque o que é soberba, moço? Soberba é acreditar que se é melhor do que o outro. Orgulho em nosso entendimento não tem problema, porque acreditamos que você tem orgulho quando faz seu trabalho, mas não um orgulho se achando melhor que o outro, mas um orgulho buscando ser melhor do que si mesmo. Não há culpados, não há vítimas e nem inocentes. Há apenas um processo que se desencadeia e que tem um objetivo. Dá a oportunidade de cada um manifestar amor, seja sobre qualquer aspecto ou circunstância que se demonstra. Então a realidade é uma escola de autoconhecimento. Realidade, moço? Há de se entender o que tu chama de realidade primeiro. É isso que vocês têm acepção de vida? Sim. Então sim, podemos dizer o seu entendimento ante o que chamam de vida. Sim, moço. Essa é total oportunidade a cada instante de se desenvolver, de se manifestar amor. Agora nada tem a ver com realidade. Realidade é outra coisa.